é aquilo, a gente tem centenas de milhares de pequenos cetáceos sendo mortos cada ano, bem chutada, porque a maioria das estimativas são feitas em pescas industriais. E a maioria das capturas feitas por meio da pesca artesanal, ela não é contabilizada. Então, a gente provavelmente tem esse número aí, é um número bem subestimado do total de capturas acidentais de pequenos cetáceos ao redor do mundo. A gente já tem o exemplo do espinhel, que a Mia falou um pouco a maioria das aves se interage com esses espinhéis. Você tem a questão do cerco com rede de traina, que a gente tem, no caso, os atuneiros do Pacífico, os golfinhos ficam cercados junto com o atum e são capturados acidentalmente. Você tem a problemática do arrasto, aqui no Atlântico Sul não é muito problema, mas o arrasto é um problema mais no Atlântico Norte. A gente vai falar um pouquinho, vou falar daqui a pouco um pouquinho mais. As armadilhas, a gente tem um problema maior com o que o Milton já colocou, as baleias francas, principalmente a baleia franca lá do hemisfério norte, tem um problema com as armadilhas. E o maior problema, o petrecho, né, de pesca, que é problemático em todos os oceanos, em todos os mares, é realmente a rede de malha, que é chamada, a nomenclatura inglesa, gill nets ou entangle nets, é a rede de malha, que é o problema maior para a captura acidental de pequenos cetáceos. Aqui eu achei esse infográfico, ele é bem ilustrativo, bem bacana, falando desses três principais petrechos de pescas. Aqui a gente tem as redes de malha, e vocês podem ver aqui, são vários lugares onde as populações de espécies estão ameaçadas por conta dessa rede de malha, são várias espécies. Aqui a gente tem os golfinhos que estão aqui no Pacífico Ocidental, que são ameaçados. As espécies maior ameaça são as estenelas e os delfinos, que são cercados junto com o atum, na pesca do atum. E você tem aqui as traineiras não, desculpe, os arrastões gigantes industriais que pegam muito as espécies de delfinos no hemisfério norte aqui, e as baleias piloto são alvos dessa pesca. Inclusive, a gente teve agora, ano passado, esse ano, centenas, milhares de golfinhos mortos ali na costa da França, por meio dessa pesca do arrasto industrial oceânico. Então, falando um pouco, primeiro, dessa pesca, que ela tem a questão, ela já foi uma das primeiras capturas acidentais que começou a ser mitigada nos anos 80, essa pesca do atum aqui, por isso que surgiu o Dolphin Safe, por conta desses selos para mitigar os golfinhos que ficavam presos nessas redes que pescavam atuns aqui no Pacífico. O pessoal vem trabalhando nisso daí para diminuir essa captura acidental dessas espécies. Falando um pouquinho aqui do Brasil, no Brasil a gente tem vários lápis de atum que a gente compra aqui, também com o selinho Dolphin Safe. É Dolphin Safe justamente porque eles não usam, não se captura diretamente o golfinho, as espécies de golfinho aqui, porque não é feita a pesca de cerco com redes de traina, né? Aquele cerco que a gente viu ali. São feitos a pesca por varas. Só que eles usam isca viva, são as sardinhas e manjubas, que a gente tem, na verdade, a gente chama de interações indiretas ou ecológicas em relação à pesca. A gente tem as interações diretas ou operacionais, que são as interações que a gente está falando agora, que são as que o animal interage diretamente com o petrecho de pesca, mas as interações ecológicas, elas também podem afetar diretamente as interações operacionais. E aqui um exemplo nosso na Baía de Sepetiba, o boto cinza se alimenta da mesma espécie que a principal espécie que ele se alimenta é da manjuba e da sardinha, e é a espécie que os atuneiros vêm pescar para poder servir de isca viva para pegar o atum lá fora.
Então, na verdade, indiretamente, essa pesca ela prejudica a pesca local artesanal, ela diminui o pescado aqui dentro da Baía de Sepetiba, aumentando o esforço da pesca de malha, ou seja, indiretamente está aumentando a captura acidental dos golfinhos aqui na Baía de Sepetiba. Só um exemplo para vocês verem que outros tipos de interações, não só operacionais, mas ecológicas, também afetam diretamente a captura acidental. Aqui o exemplo dos arrastões, que são os arrastões oceânicos, lá no Atlântico Norte, principalmente, a gente tem essa problemática, e que, infelizmente, ainda não se tem muito estudo para diminuir essa captura acidental ainda no hemisfério norte. E a gente tem uma problemática, aqui a gente tem a pontopórea, aqui a gente tem a vaquita, a gente tem o golfinho corcunda na África na África do Sul, você tem aqui aqui na verdade a vaquita está lá, e aqui o golfinho de Maui na Nova Zelândia. Todas as espécies que estão ameaçadas por conta da captura acidental em redes de malha, né? Então, as redes de malha realmente são um problema generalizado e que acometem várias espécies. Em relação um estudo que saiu agora, só lembrando, frisar, é tão importante a questão da pesca, da captura acidental, do bycatch, que no final do ano passado saiu um volume especial na revista Endangered Species Research, justamente voltado só para o bycatch. E a gente tem aqui um dos trabalhos que saiu de 13 espécies criticamente ameaçadas consideradas pela IUCN, não só são 13 espécies, mas aqui considerando subespécies e algumas populações criticamente ameaçadas, 11 têm a maior ameaça reportada para essas espécies em relação à captura acidental. A gente tem a nossa franciscana, a pontopórea, aqui no Atlântico Sul, ameaçada também. Agora, parece que ela está mudando, vai mudar pela IUCN de ameaçado para criticamente ameaçado o status, justamente por conta da captura acidental. E o boto cinza, outra espécie que a gente não é ainda considerado pela IUCN como vulnerável, mas aqui já no Brasil é considerado como espécie vulnerável, e a gente, infelizmente, tem também um grande problema com captura acidental envolvendo essa espécie. Ou seja, espécies costeiras, espécies que estão próximas à costa, têm uma propensão maior de sofrer com isso. Só lembrando que tem outras espécies da megafauna marinha, então tem aves relacionadas aqui, espécies ameaçadas de tartaruga, essa aqui com uma espécie capturada aqui, por um acaso tinha sido anilhada no Gabão, foi capturada aqui e morreu, essa fêmea, aqui na Baía de Sepetiba. A gente tem casos de mais de 20, 30 tartarugas verdes numa mesma rede de pesca, de malha, no caso. A gente tem as jubartes aqui, de 6 avistagens que a gente teve de jubarte aqui ao longo dos anos, 3 a gente teve com animais que tinham interagido com o petrecho de pesca, ou seja, esse animal aqui veio sofrendo com a rede o tempo inteiro aqui na cabeça. O animal já estava cheio de piolho de baleia, porque não conseguia se movimentar, nadar, né, de uma maneira... O Milton até veio para cá para tentar soltar, o animal já tinha, infelizmente, saído da Bahia. O animal colidindo com a rede de pesca, e a gente viu o animal ficando com a rede de pesca. E esse outro animal, em 2017, a mãe, esse aqui é o filhote, e a mãe também com marcas de interação com o petrecho de pesca.